Boa noite, graça e paz. Nós vamos hoje estar meditando no texto da Palavra de Deus, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 24. Nós temos estudado durante todo esse período o livro de 1 Samuel, já estamos quase finalizando e eu quero convidá-lo nessa noite a estar com a gente, meditando nessas escrituras. A gente tem visto nesse livro de Samuel, principalmente nos últimos capítulos, a perseguição que Davi, servo do Senhor, escolhido por Deus, chamado para ser rei sobre o seu povo, sobre Israel, tem passado, tem enfrentado quando o rei que está ocupando o lugar de governo já foi rejeitado por Deus. E há um momento de transição agora, onde Deus está com a intenção clara de tirar Saul do governo e de colocar Davi no governo. E a crise se instala exatamente nisso, A crise se instala quando aquilo que está estabelecido, aquele que está governando, ele já sabe do seu futuro, que é não governar mais. E aquele que está fora não está governando, mas ao contrário está servindo aquele que governa, ele agora foge desse que está governando para salvar a sua vida, mas ele sabe que ele irá governar. Deus já havia falado com Davi e já havia usado o profeta Samuel para declarar para ele que ele iria ocupar o trono de Israel, que ele iria governar sobre o povo de Deus. Mas até esse momento aqui, nada tinha acontecido. O que Davi tem feito é servir muito Saul e correr muito de Saul, O que Davi tem feito é gastar a sua vida ao serviço de Saul e, para poupar a sua vida, ele tem corrido de Saul. A gente observa nesse capítulo 24 que Saul continua com o seu coração com a intenção maligna de matar Davi, porque ele já estava ciente de que Deus o havia rejeitado. Ele já estava consciente de que o reino dele não iria prevalecer, não iria permanecer. E quando Deus falou isso com ele, Deus também falou para ele que iria levantar alguém próximo dele, que era melhor do que ele. Então, quando Saul começa a observar Davi vai virando uma ameaça a Saul. E cada semana que a gente vai estudando, cada culto, cada célula, a gente vai percebendo que essa ameaça é cada vez maior. Davi vai se tornando uma ameaça que cada vez está mais próxima de Saul, porque Saul vai vendo a mão de Deus com Davi o tempo inteiro. Saul vai percebendo que ele persegue Davi, um estava de um lado da montanha, o outro estava da outra, mas Saul não consegue alcançar Davi. No capítulo 23 a gente viu isso. E quando Saul estava prestes a alcançar Davi, chega uma notícia para Saul que os filisteus estavam atacando Israel. Saul, então, para manter o seu governo, o seu reino, tem que voltar a socorrer Israel e por um tempo esquece de Davi. Mas o capítulo 24 já começa falando, que Saul, voltando de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo que Davi estava no deserto de En-Gedi. Não bastava o coração maligno de Saul, também havia ao lado dele pessoas com o coração
cheio de ódio, as pessoas que, né, bajulam e queriam alguma graça de Saul e vão entregar Davi. Davi está no deserto de En-Gedi. E a gente estava falando que havia uma crise estabelecida. A crise daquilo que está no trono e não era para estar, e aquilo que Deus quer estabelecer e que ainda não assumiu. Na nossa vida, muitas vezes, a gente tem essa crise. A guerra da carne contra o espírito, a crise daquilo que nós éramos e Deus não aceita mais, e a crise daquilo que nós devemos ser, mas ainda não somos. A crise se estabelece exatamente nessa transição, onde aquilo que a gente era, agora está sendo deposto, está sendo colocado para fora. E aquilo que a gente quer ser, aquilo que Deus quer que a gente seja, ainda não assumiu totalmente o trono. E aí se estabelece uma crise daquilo que é a nossa alma, daquilo que ainda é a nossa realidade e aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. A crise se estabelece nessa transição. A nossa alma, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa carne, ela não quer perder o controle da nossa vida. Então ela vai jogar as últimas fichas contra nós, para que o espírito, para aquilo que tem comunhão com Deus, que é o nosso espírito, não assuma de vez o controle. A alma, ela vai fazer como Saul. Ela vai lutar contra o espírito, para que o espírito não assuma o lugar que é dele. Então, toda vez que algo novo precisa acontecer e algo velho precisa ser deposto, instala-se uma crise. E essa crise aqui foi a perseguição de Saul em relação a Davi. Essa crise se observa exatamente quando Saul não aceita aquilo que seria o seu futuro, que era deixar de ser rei sobre Israel. E ele já começava a observar que não tinha ninguém melhor do que Davi para assumir o trono, para assumir o governo. Amém, irmãos? Deus, ele quer fazer mudanças na nossa vida, no nosso coração. Ele quer que a nossa carne, que a nossa alma saia do governo. E que o espírito, Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que Jesus quis dizer? Exatamente isso, que na carne não há bem algum, que a carne nos inclina ao pecado, nos inclina ao mal, mas no espírito nós já estamos prontos. O que precisa então acontecer? Nós precisamos rejeitar as obras da carne e viver pelo espírito. Então Saul simboliza a alma, a carne, e Davi simboliza uma vida no espírito, uma vida que agrada a Deus. Amém? E aí a gente percebe que Saul chega aos currais das ovelhas, aos currais aos currais de ovelhas, e ele entra numa caverna. Para que Saul entra nessa caverna? Para aliviar o ventre. Ele entra, para defecar, para a gente falar uma palavra menos feia. Ele vai aliviar o ventre. E só que Saul não sabe que Davi e seus homens estão no interior dessa caverna. Saul está indo perseguir Davi, mas Davi está sempre um passo à frente de Saul. A carne, o diabo, o mundo estão sempre tentando destruir o homem e a mulher de Deus, mas nós estamos escondidos. Quando a carne chega
o Espírito de Deus já está ministrando ao nosso espírito e nós podemos vencer a nossa carne. Amém? Deus, ele não é pego de surpresa. O Espírito de Deus não é pego de surpresa. E aqui também, na vida de Davi, no olhar natural também, a gente pode perceber mais uma vez a mão de Deus sobre Davi. E Saul está ali vulnerável, totalmente vulnerável, totalmente entregue a Davi. Os homens de Davi, então, falam para Davi, eles ficam felizes, exultantes, e eles falam, Deus, então, esse é o dia que Deus te falou. Ou seja, qual o dia que Deus falou para Davi? Você vai ser rei. Deus está entregando o teu inimigo na tua mão para você governar. Para você, então, assumir o trono. E esses homens incentivam Davi, falando isso, falando que Deus estava entregando, então, o inimigo na mão de Davi, e falando para Davi, você vai fazer a ele como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. A palavra é muito bem aplicada, né? Levantou-se Davi. De baixo, imagina a pressão, né? Aqueles homens poderiam falar para Davi, você é um covarde. Você está colocando a nossa vida em risco. Não está colocando só a sua, não. Era a sua chance de matar esse cara. Você é um covarde. Você está colocando a sua vida e a nossa, e a das nossas famílias em risco. Ao poupar a vida desse teu inimigo. Desse camarada que está vindo contra você. Ao invés de você se levantar contra ele, você está poupando a vida dele. E Davi se levanta mansamente. Corta a orla do manto de Saul. E Davi se arrepende. Até de cortar a orla do manto de Saul. Algumas oportunidades de vingança, algumas oportunidades de pessoas estarem vulneráveis na tua mão. Vamos dar um exemplo. A pessoa que te maltratou no trabalho, que te fez muito mal, aí de repente você vira chefe dessa pessoa e você pode ter a oportunidade de se vingar dela. E ao invés de fazer isso, o que você faz? Você faz como Davi. Você não toca na vida dela. Mas Davi ainda pensou em tocar. Que ele foi lá e cortou a orla do manto. Né? Quando Saul estava vulnerável. E até disso ele se arrependeu. Ele até dessa atitude de cortar a orla do manto de Saul, Davi se arrependeu. Às vezes, Deus permite que as pessoas fiquem vulneráveis. Mas para quê? Para provar o nosso coração. Para provar qual vai ser a nossa atitude. Para que Deus possa conhecer como nós vamos reagir diante dessa situação. A pessoa que estava procurando Davi para matar está vulnerável e Davi poupa a vida dele. E aí Davi vira para aqueles homens que o seguiam e os exorta. E ele fala para eles, olha, que Deus me livre de agir com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. Que Davi está falando o seguinte, vocês estão dizendo que se eu matá-lo, eu serei rei, mas quem colocou ele lá foi Deus. Se Deus quiser tirá-lo, que Deus tire, mas não eu. Não serei eu que vou levantar as minhas mãos. Se Deus quiser tirar Saul dessa posição, que Deus tire. Mas eu não farei isso de maneira perversa. Eu não vou me levantar contra alguém que Deus levantou. Porque se Deus levantou, é ele que tem que depor. Davi confia plenamente. Alguns distorcem esse texto, né? Transformando pessoas que estão em lugares de autoridade
como super protegidos de Deus, mas não é essa a ênfase de Davi. O que Davi está falando é que Deus foi quem ungiu Saul. Foi Deus quem separou Saul. Se Deus estava rejeitando Saul, não seria pelas mãos dele que Saul morreria. Não seria pelas mãos de Davi que Saul morreria. E ele, com essas palavras, ele conteve a ira, a sanha, o desejo de vingança, de morte dos seus homens e impediu que eles se lançassem sobre Saul. Olha só, não apenas Davi segurou o ímpeto dele de ir contra seu inimigo, mas ele impediu que aqueles que estavam com ele e que o amavam fossem também contra a vida de Saul. Esses homens estavam dispostos a matar Saul. Eles queriam fazer isso. Mas as palavras de Davi apaziguaram o coração desses homens. Nós, nesses momentos, irmãos, de enfrentamento, nessas oportunidades, onde nós somos colocados em xeque, nós podemos ser o elo apaziguador na família, ou podemos ser o elo de vingança. Nós podemos ser aqueles que trazem, estabelecem paz, ou nós podemos ser aqueles que incentivam a guerra. E essas oportunidades vão chegar para nós. De gente que errou com a gente, de gente que agiu mal conosco, seja em qual contexto for, e a gente podendo agir também de uma maneira ruim, mas Deus vai provar o nosso coração, se Ele pode realmente nos usar, se Ele pode realmente se agradar de nós, se Ele pode realmente nos colocar no seu propósito, naquilo que Ele deseja fazer através de nós, provando o nosso coração e a nossa reação nesse tipo de circunstância. Muitas vezes somos reprovados. Muitas vezes nós agimos com base na carne, na alma e não no espírito. Muitas vezes nós agimos com o coração odioso, com o coração magoado, com o coração inclinado a desejos, a sentimentos que desagradam o coração de Deus, ao invés de agir com o coração pacificador. E Deus deseja gerar em nós um coração que seja um coração pacificador, um coração que transmita para outras pessoas, principalmente para os que estão mais próximos, que nós fomos transformados por Deus. Que Deus possa fazer isso na nossa vida. A partir de mim, a começar de mim. Às vezes, os ímpetos vêm de ira, de raiva, de vingança. E nós temos um inimigo que fica igual esses caras de Davi aqui, né? Tem uns inimigos, né? Que fica assim, ei, olha só, você não vai fazer nada. Na nossa mente, né? Você não vai reagir, você é um covarde, vai deixar fazer isso com você e não vai fazer nada. Sendo que Davi sabia que essa não era a vontade de Deus. Davi estava tão crente naquilo que Deus falou para ele, Davi estava tão crédulo que tudo ia bem com ele, que ele até abria mão de se defender de Saul. Porque ele sabia que Deus iria defendê-lo. E mais do que isso, ele sabia que ele não precisava combater Saul. Porque se Deus havia decidido tirar Saul e colocá-lo, o próprio Deus iria combater Saul. E Davi estava tão crédulo disso, que ele se entregou totalmente a Deus.
Muitas vezes nós agimos com vingança. Muitas vezes nós agimos dessa maneira carnal, segundo o velho homem, porque ainda não confiamos plenamente que Deus cuida de nós, que Deus se torna inimigo dos nossos inimigos, que Deus se levanta em nosso favor e nos protege de todo mal. Falta-nos confiança, muitas vezes. No livro de 1 João, hoje eu estava meditando um pouquinho sobre isso, no capítulo 4, você vai ver que muitas vezes nós não amamos aos outros porque não conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. E se a gente conhece a Deus que é amor, nós vamos amar as pessoas. E muitas vezes a verdade é que nós ainda não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer. Mas Deus está nos chamando a conhecê-lo. Olha o que Davi faz. Ele acalma o coração dos seus homens. Saul sai em paz daquela caverna. Saul não fica nem sabendo o livramento que ele teve. Saul nem sabe. Muitas vezes as pessoas que fizeram mal a você nem vão saber. Você teve oportunidade de revidar, mas você se guardou em Deus e não usou dessa oportunidade, abriu mão disso. Mas olha o que Davi fez. Davi, quando Saul sai, Davi também se levanta e sai da caverna. E Davi grita Saul. Ele fala: Senhor, meu rei. Irmãos, a questão, muito tem se falado de honra, né? E a questão da honra é uma questão, quem tem honra, dá honra. Quem não tem, não pode dar o que não tem. Davi honra Saul, um cara totalmente indigno de ser honrado. Mas Davi honra Saul por causa de Deus. E ele vira para Saul e fala: Senhor, meu rei. Meu rei. E Saul olha para Davi. E Davi se inclina com o rosto em terra, em sinal de plena reverência. Davi se humilha diante de Saul. Cara, imagina essa cena. Desculpa o cara. Imagina essa cena, meus irmãos. Uma pessoa está perseguindo a outra para matar. O outro que é injustiçado, que está com a vida em risco, dia e noite, ele, ao se encontrar, ele reverencia o camarada que queria matá-lo. Davi, ele entendia o coração de Deus. E ele honrava Saul, porque ele era um homem honrado. Ele não honrava Saul porque Saul era digno, merecedor de ser honrado, mas era porque Davi era um homem honrado. Isso aqui não é uma atitude de bajulação, Davi não queria nada em troca de Saul. Davi estava preocupado em agradar a Deus. Ele não queria nada em troca de Saul. Ele estava simplesmente honrando a Deus, sendo provado de uma maneira intensa. Irmãos, isso aqui não são dias de perseguição, não. Meses, anos, talvez, em que Saul emprega o seu reino em perseguir esse jovem que só fez bem a ele e a sua casa. E a gente se colocando no lugar de Davi, que terrível, que circunstância terrivelmente
assombrosa sobre Davi. Mas a atitude de Davi agrada ao coração de Deus. Davi se inclina. Davi se humilha em reverência. E aí Davi pergunta a Saul: por que você dá atenção aos homens que te alegam? Davi quer fazer-te mal. Seus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos, nessa caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor, é o rei ungido do Senhor. Ó meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço com o firme propósito de tirar a minha vida. Davi argumenta com Saul: eu poupei você quando eu poderia ter te matado. E isso enquanto você está me procurando para me matar. Sabe por quê, irmãos? Perdoar não significa negligenciar a verdade. A verdade era essa. Davi poupava a vida de Saul, apesar de Saul estar querendo matar Davi. Davi fez o bem a Saul, mas Saul fez o mal a Davi. E em algumas circunstâncias, quando as pessoas têm o coração irreconciliável, a verdade precisa trazer-se à tona, para que haja possibilidade de arrependimento. E Davi fala isso para Saul: eu estou te fazendo bem, eu poupei você. E isso quando você está tentando me matar. E aí Davi continua. E ele chama a Deus para ser juiz entre ele e Saul. Ele fala para Saul: olha, que Yahvé, que o Senhor Deus, seja juiz entre mim e ti. Que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Aquilo que a gente já havia comentado. Davi está falando para Saul: olha, eu estou te fazendo bem, você está me fazendo mal. Que Deus julgue entre mim e ti. Que ele julgue a minha causa. Que ele me vingue de você. Mas eu não vou me levantar contra você. Que Deus me vingue de você. Mas eu vou ficar na minha posição. E aí Davi confronta Saul. E ele diz um ditado para Saul. Ele fala assim: como diz o velho provérbio popular, dos ímpios procede a impiedade. Olha que confronto. Davi está falando o seguinte: eu sou um homem de Deus, por isso eu vou fazer o bem. A minha natureza é essa. Você é um homem mau, ímpio, por isso você procura me matar. Olha o provérbio que Davi está falando para Saul: dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Se eu te matar, eu estarei sendo ímpio. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque os ímpios fazem impiedade, os maldosos fazem maldade. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Olha o que Davi está falando. Ele está trazendo sobre si uma justificação. Ele está falando: eu tenho motivos sim para te matar, mas também tenho um motivo para não te matar. E o motivo é que o maldoso faz maldade. Irmãos, o maldoso faz maldade. Aí nós temos que verificar a temperatura do nosso coração. Se o nosso coração está falando mal, maquinando mal, planejando mal, projetando mal, executando mal. Porque Saul começou
ouvindo aquelas mulheres falarem, Saul matou seus 10 milhares, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E seu coração ali foi impregnado de inveja a respeito de Davi. Tudo começou com um sentimento que veio de uma coisa exterior. Não foi nada que Davi houvesse feito, mas foi uma comunicação exterior. Quantas vezes Satanás age assim? Lança pensamentos, lança motivações, e a gente muitas vezes abraça isso, porque muitas vezes o nosso coração é tão maldoso quanto o que está vindo. E a mensagem que está vindo do inferno encontra a resposta da maldade do nosso coração. E aí começa o caminho da queda, o caminho da execução daquilo que Deus determinou de tirar Saul. O caminho dele ser deposto, da deposição. E assim também é conosco. Porque se nós não vigiarmos os pensamentos, é o pensamento que vai levar à execução. Vai ser projetado, vai ser planejado e vai começar a ser tentado, vai começar a tentar virar atitude na nossa vida. Até aqui vocês estão comigo? Sim. Amém? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E aí, se eu souber, eu falo. Se não souber, eu digo que não sei. E Davi continua. E fala para Saul, você está vindo contra quem? Um cão morto? Uma pulga? Você quer matar um cão que já está morto? Quem sou eu para você vir contra mim? Porque Saul veio com 3.000 homens, né? Não veio para brincar. Davi tinha ele e mais os seus 400 que viraram 600. Mas Saul veio com 3.000. Já estava informado de que tinha gente com Davi. Veio para matar Davi e matar os homens de Davi. Veio preparado. Davi confronta ele. Você está querendo o quê? E aí Davi repete que Deus seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça livrando-me da tua mão. E aí quando Davi termina de falar com Saul, esse lhe responde, é mesmo a tua voz, meu filho Davi? Parece que há alguns lapsos em Saul, parece que o demônio sai da vida dele temporariamente e ele tem uma espécie de arrependimento momentâneo, na verdade remorso, né? Ele, para quem olha assim, ele chama Davi de filho e ele começa a chorar. Ou é um bipolar Saul, né? Tá querendo matar Davi, quando Davi sai, ele começa a chorar. Chama Davi de filho e começa a chorar. Mas, na verdade, a bondade de Davi confrontava a maldade de Saul. E ele chegava nesse momento ali de se enxergar o quanto ele era mau. E ele tem essa possibilidade de se ver o quanto Davi era bom e o quanto ele era mau. Gente, quando Deus nos coloca nessas circunstâncias assim, e a nossa atitude corresponde com o coração de Deus, o nome do Senhor é glorificado. O nome de Deus é glorificado na nossa vida. E a gente vira um padrão, um parâmetro para aqueles que são maus. Não apenas nessa questão de perseguição, mas em tantas outras questões. Quando alguém que te trata mal, você trata bem, em tantas outras questões, né, que nós podemos pensar em relação a relacionamentos humanos, e nós podemos nos tornar um padrão, um exemplo, é isso que Deus quer. E quantas vezes a gente erra nisso, né? E Saul está falando para Davi, você é mais justo do que eu.
Davi se tornou um padrão para Saul. Se tornou um tipo de espelho inverso, onde Saul pôde se enxergar. E ele pôde ver Davi e ver a si mesmo. Você é mais justo que eu, porque você tem me feito bem e eu constantemente tenho tentado te retribuir com o mal. Hoje você me fez ver com clareza a tua generosa bondade. Você me fez ver claramente que você tem uma bondade generosa. Que você não é como eu, né? Pois Deus me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando um homem encontra seu inimigo, porventura, deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho, que Saul estava falando para Davi exatamente isso. Alguém, quando encontra alguém que está perseguindo, vai deixar ir livre? Não, até porque essa pessoa é uma ameaça para a vida dela, né? Então, vai deixar ir embora em paz? Saul está perguntando para Davi. E aí ele fala para Davi, que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Até o camarada que estava querendo a morte de Davi, por causa do coração de Davi, em agradar a Deus, teve que abençoar Davi. Até o camarada que odiou Davi com ódio mortal, teve que declarar que Davi era mais justo que ele e que Davi era um homem que ele abençoava pelo bem que ele fazia. Agora, pois sei com clareza e sem a menor dúvida, ele repete essa palavra com clareza, eu sei claramente e não tenho dúvida de que você vai reinar e que o reino de Israel será firme na tua mão. Saul está falando para Davi, tem aquele cara que Deus disse lá para mim que ia levantar, é você, Davi. Agora eu sei nitidamente, eu tenho convicção e eu tenho clareza disso. É você que vai reinar e o reino de Israel vai ser firme na tua mão. Oh, meus irmãos, que a vida do Espírito seja o nosso futuro, o nosso destino. Não o futuro apenas, mas que nós possamos mergulhar nessa vida, né? A vida onde o homem espiritual governa. E aí Saul pede a Davi, né? Para que ele poupe a sua descendência e pede que ele não apague o nome dele. Aí já falando de coisas humanas, naturais, Saul está falando para Davi, pedindo a Davi, né, que quando ele reinar, que ele não extermine os seus descendentes e que nem apague seu nome. Porque acontecia isso, quando o rei de uma outra família entrava, e às vezes até mesmo da própria família, para ele ter o nome dele elevado, ele mandava apagar as glórias do rei que saiu. Ele matava a família para apagar o nome da pessoa, ele apagava o nome no sentido de escritos, de feitos, de história, mandava queimar todo documento que tivesse, de leis que esse rei criou, mandava, entendeu? Ele apagava, parecia que esse rei não tinha existido. E Saul pede a Davi para não fazer isso. E Davi não atende Saul. Ele não fala com Saul que vai fazer isso. Então, o que Saul fez? Voltou para sua casa. Mas o que Davi fez? Davi foi com os que o seguiam para a fortaleza, onde estavam refugiados. Por quê? Porque Davi não confiava em Saul, no arrependimento de Saul. Então, Saul foi para casa, mas Davi foi para a montanha. Nós também, irmãos, não devemos confiar no homem, não. Nosso lugar é na fortaleza, é na presença de Deus. A nossa confiança não deve estar na palavra ou nas promessas de homem algum. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? E
E falando nisso, quero deixar para nós isso, que você que está ouvindo essa palavra pela internet, sei onde essa palavra vai chegar, coloque toda a tua confiança em Deus. Deus não quer que a gente tenha um coração cheio de vingança, cheio de ódio, como era o coração de Saul. Mas Deus deseja que o nosso coração seja um coração perdoador, como o de Davi. Isso não significa ser bobo ou ser besta. Isso significa que eu confio em Deus e que se eu coloco a minha vida para Deus, Ele me livra de todo mal. Ele me guarda da intenção maligna daqueles que tentam se levantar contra a minha vida, né? Aqueles que tentam se levantar contra a sua vida. Nós não podemos andar cheio de pendências ou de desejos de vingança, mas nosso coração precisa ser livre para agradar a Deus. Deixe Deus tirar todo o peso do seu coração, rancor, mágoa, ódio, e que você seja cheio do Espírito Santo, você seja cheio do Espírito de Cristo, porque Deus é amor, Deus ama, Deus nos ama e Ele nos ensina a amar também. E nessa noite, se você está afastado da presença de Deus, ou se você não conhece Jesus, eu quero que você reflita sobre essa palavra e que você possa começar uma vida com Deus. O ódio, a vingança, parece, no momento quando ela é executada, parece ser agradável, mas ela acaba não apenas com a vida daquele que é alvo da vingança, mas daquele que pratica, daquele que anseia por ela. É só a gente comparar o peso do caminho de Saul e a leveza do caminho de Davi. Davi era quem estava sendo perseguido, Davi era quem estava em perigo de morte, mas a vida dele fluía leve, enquanto a de Saul, pesada, sob a influência de demônios, cheio de rancor, de ódio. Que você se volte para Deus, você na tua casa possa entender o amor de Jesus por você. Você tem que perdoar algum familiar, algum amigo, não sei, alguma pessoa que fez o mal a você. Isso não significa você ser ingênuo, porque tem gente que é obstinadamente mal e que vai continuar praticando mal. Não seja ingênuo, mas seja puro, seja limpo de coração. E entregue, assim como Davi fez, a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vingança ao único que é justo e julga retamente. Porque Deus conhece teu coração, conhece o coração daquele que intentou mal contra você. E só Ele julga retamente. Só Deus é plenamente justo. Entregue tua vida a Jesus. Deixa Ele operar no teu interior a mudança que só Ele pode fazer. Eu quero estar orando, agradecendo a Deus. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que a tua graça, Senhor, invada as famílias, os lares. Senhor, atrai as pessoas a ti. Quebra, Pai, toda a cadeia do inferno, tudo aquilo que vem sobre o coração das pessoas para afastá-las da tua presença, do teu amor. Que seja hoje uma noite, Deus, de transformação, de mudança, de quebrantamento, que nós possamos viver uma vida no Espírito e que a carne, Senhor, seja subjugada pela tua presença em nós, Deus. Eu coloco, Deus, a vida de cada família, de cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra. Peço ao Senhor que leve essa palavra. Oh, Deus, que os corações sejam cheios da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Se essa palavra falou ao teu coração nessa noite, eu quero te convidar a você compartilhar essa palavra com outras pessoas e que o Senhor possa nos abençoar
se volte para Deus e que toda mágoa, todo rancor, o Senhor vai tirar da tua vida e vai te dar uma vida cheia de alegria, leveza. Você vai ver que vale a pena perdoar, vale a pena seguir sem o peso da mágoa. Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus.